Encantadas, as pessoas deixam o Estado levá-las para o precipício e empurrá-las para o abismo. Sereias são seres mitológicos que aparecem em várias culturas, da África, Ásia e Europa. Com a porção superior do corpo feminina e a inferior como a cauda de um peixe, vivem em lagos, rios e mares. Segundo esses mitos, são criaturas perigosas, que encantam os navegantes com suas canções arrebatadoras, os atraem e fazem com que suas embarcações naufraguem ao se chocarem com pedras e rochedos. Por conta disso, surgiu a expressão canto da sereia, para descrever algo que é irresistível, mas que inevitavelmente leva a um final trágico. Inspirada nisso, a autora canadense Margaret Atwood escreveu o poema O Canto da Sereia, sobre o qual falarei um pouco aqui. Nascida em Ottawa, em 1939, Atwood tem uma carreira prolífica, cujo maior sucesso é o romance distópico O Conto da Aia. O poema mencionado começa assim: esta é a canção que todos gostariam de aprender, a canção que é irresistível, a canção que força os homens a saltar ao mar em esquadrões, mesmo vendo as caveiras na praia. Mas por que estou falando sobre isso? Porque ninguém aprendeu essa canção tão bem quanto os políticos, e eles a cantam ininterruptamente, dia e noite. As caveiras na praia são aquelas de nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos e todos aqueles que ainda não entenderam o que o Estado é. Pois bem, para esses eu explico. O Estado é a instituição humana mais destruidora já concebida em nossa história. Uma chama que, na melhor das hipóteses, pode ser controlada por um curto período antes que escape e se alastre indomavelmente, deixando atrás de si um rastro de devastação. Escreve Atwood: a canção que ninguém conhece, porque todos os que a ouviram morreram, e os outros não se lembram. Quem ouve essa canção morre. O que quer que promova o crescimento do Estado enfraquece o indivíduo, tornando-o cada vez mais suscetível ao feitiço dos políticos e levando-o a um fim trágico. E nada promove mais o crescimento do Estado do que emergências nacionais, como guerras e esta farsa atual. Um Estado, por sua própria natureza, está permanentemente em guerra, nem sempre contra inimigos externos, em alguns casos, como agora, contra a própria população. O objetivo fundamental do Estado, a atividade sem a qual ele sequer poderia existir, é o roubo. O Estado subsiste do roubo, rebatizado eufemisticamente como imposto e justificado como algo benéfico e necessário. Essa constatação de que imposto é roubo, óbvia para nós, é um segredo para aqueles encantados pela sereia. Cabe a nós tentar contar esse segredo para eles. Como Margaret Atwood escreve em seu poema: será que eu te conto o segredo? E se eu contar, você me tira dessa fantasia de pássaro? A propaganda estatal é capaz de convencer a grande maioria das pessoas de que elas têm uma obrigação legítima, um dever moral em financiar o aparato coercitivo que as oprime. Tendo o monopólio da agressão sobre uma certa área, o Estado impede até que essa alegação seja questionada. As pessoas são levadas a acreditar que os políticos e seus acólitos sabem o que é melhor para todos. Em nome do bem comum, elas sequer percebem que são escravizadas para sustentar uma pequena casta de privilegiados. Todos os estados são, e necessariamente devem ser, oligarquias. Apenas um pequeno número de pessoas decide como o aparato coercitivo estatal será usado. Esses oligarcas são protegidos por sua guarda pretoriana, composta pelas forças militares e policiais. Além disso, há uma coalizão de apoio formada por aqueles que recebem privilégios do Estado na forma de poupudos salários, benesses legais, subsídios, concessões, licenças e financiamentos públicos. Aí encontramos jornalistas, artistas, intelectuais, acadêmicos e cientistas que replicam e amplificam o canto da sereia, beneficiando-se também do que é expoliado do setor produtivo da sociedade. Apáticas, as pessoas desse setor entregam boa parte do fruto de seu trabalho ao Estado e, ingenuamente, esperam que este as salve.
Isto que estamos vivendo agora é um bom exemplo desse mecanismo. Políticos, com o apoio daqueles grupos mencionados, entoam sem parar o canto da sereia, em cujos versos descrevem uma terrível ameaça invisível, a necessidade de obediência cega, a ciência, que não pode ser questionada, os especialistas, que não erram nunca, e os líderes iluminados, que sabem o que é melhor para todos. A oligarquia enriquece e aumenta seu poder, enquanto os demais são proibidos de se locomover, trabalhar, se divertir, visitar entes queridos e até respirar. Hipnotizados pelo canto da sereia, inertes, empobrecidos, enjaulados, sufocados, marcham convictamente em direção ao abismo. Nós que milagrosamente não nos deixamos encantar, assistimos a tudo incrédulos e impotentes. Uma vez que o Estado entoa sua canção hipnótica sem parar, devidamente amplificada pelo séquito de parasitas, não é de se espantar que ela tenha se entrincheirado nas mentes das pessoas, especialmente quando elas estão histéricas e em pânico. O filósofo Bertrand Russell certa vez disse que nenhum homem, nem uma multidão, nem uma nação pensarão ou agirão racionalmente se estiverem sob o domínio do medo. E, de fato, a condição fundamental sob a qual o Estado leva as pessoas à própria destruição é por meio da disseminação do medo. Assim, ele as infantiliza, fazendo com que corram para os braços dos políticos, da mesma forma que uma criança corre para seus pais, clama por proteção e acredita na promessa de que tudo vai ficar bem desde que obedeça às ordens que lhes são dadas. Isso funciona porque as pessoas acreditam erroneamente que aqueles que entoam a canção são seus protetores e não seus exploradores. O Estado consegue seduzi-las, dando-lhes de volta uma pequena parte do que lhes foi roubado e prometendo algo impossível, prometendo que vai lhes proteger das inevitáveis vicissitudes da vida. Essa suposta proteção é ilusória. O Estado as protege da mesma forma que um pastor protege seu rebanho, isto é, quando conveniente, as leva para o abate. Enquanto essas pessoas não aprenderem a tapar seus ouvidos e não se deixarem cantar, elas saltarão ao mar em esquadrões, mesmo vendo as caveiras na praia. Elas anseiam por segurança e esperam que o Estado a forneça, mas, ao fazer isso, pedem para que lobos guardem as ovelhas. Não tem como dar certo. Fomentando o medo, a ira, a preguiça e a inveja, por meio de sua eficiente máquina de doutrinação e propaganda, o Estado encanta a grande maioria das pessoas, as leva para o precipício e as empurra para o abismo. E nós? O que nós podemos fazer neste caso? Por mais ingrata que seja a tarefa, devemos continuar a contar o segredo. Devemos continuar a mostrar o Estado como aquilo que ele realmente é. Quem sabe assim não consigamos quebrar o encanto, não? Pelo menos para alguns, o que já seria uma grande vitória. Voltando ao poema de Margaret Atwood, assim ele termina. Eu te conto o segredo. Para você, só para você. Chegue mais perto. Esta canção é um pedido de ajuda. Me ajude. Só você pode. Você é único. Finalmente. Ai, é uma canção enfadonha. Mas funciona todas as vezes.